é no meio de todo este desastre de ações humanas, protagonizada pela família de Jacó, que Deus se revela e torna verdadeiro o ditado popular: há males que vêm para o bem. É claro que nós não podemos generalizar esse ditado. Eu gosto desse ditado, pois me faz acreditar que Deus é capaz de transformar todo o mal que se volta, contra mim, a favor do seu projeto em minha vida. E de fato, Deus fez isso na minha vida. Mas eu não vou contar hoje a história da minha vida. E nós vemos que Deus fez isso na vida de José. Logo que eu me converti, e talvez você possa ter tido essa mesma experiência, eu fui ensinado que tudo em nossas vidas tinha um propósito. Então eu costumava pensar que não existia coincidências em nossas vidas, somente Jesus-cidências. E uma pessoa a quem eu tenho muito carinho me falava sempre isso. Não existe coincidências na vida do crente, só Jesus-cidências. Eu comecei a acreditar nisso, mas hoje eu percebo que nem tudo que nos acontece tem o dedo de Deus ou do diabo. Existem certas coisas que acontecem em nossas vidas por um motivo. E por trás deste motivo, existe um plano maior do que eu possa ver. Um plano onde as mãos de Deus estão executando o seu trabalho para que o seu plano então se torne real. Mas também, queridos, eu fui percebendo que existem coisas em nossas vidas que são completamente obras do acaso, que todos nós estamos sujeitos a vivenciar. Não tem um propósito em si. Estar andando, por exemplo, na rua, tropeçar numa calçada, cair, quebrar a perna, não significa que Deus tinha um propósito nisso, ou que o diabo, te deu uma rasteira. Essa visão de tentar explicar todos os acontecimentos de nossas vidas, acreditar a eles uma interferência espiritual, nos transforma em um boneco, ora jogado nas mãos de Deus, ora jogado nas mãos do diabo. Aqueles que acreditam desta forma não conseguem viver uma vida, porque tudo para eles ou é Deus ou é o diabo. E assim nunca assumem a sua própria responsabilidade de viver, dos seus atos, das suas escolhas. Se tornam incapazes de responder por si mesmo, sem escolha e sem vontade própria. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas é preciso que a gente cresça e comece a entender a vida e responder diante de Deus pela vida que Ele nos deu. E eu acho fascinante essa história de José, pois com todos os seus erros que nós vimos, ele acabou por alimentar no coração de seus irmãos o pior de todos os sentimentos, o ódio. E o ódio que se voltou contra ele. Entretanto, Deus entra nessa história e Ele providencia através do ódio de seus irmãos o caminho que o levaria ao Egito, onde se tornaria então o governador de todo o Egito. Então, eu posso dizer, há males que vêm para o bem. Isto é, Deus transforma o mal que se levanta contra nós a favor do seu plano em nós.
ainda que não tenhamos consciência dessa verdade. Quando eu perdi meu pai, quando eu perdi minha mãe, eu não tinha consciência dessa verdade. Quando eu vivi minha vida e tive toda a minha história sendo construída, eu não tinha consciência dessa verdade. Até chegar o dia que Deus entra na minha história e me revela o seu plano. E assim como José não tinha consciência dessa verdade, ele não tinha consciência do que estava aqui acontecendo. Mas todo o mal que está sendo aqui plantado, Deus vai trabalhando e usando disso para fazer com que a história se cumprisse na vida de José. José e seus irmãos, sem perceber, inconscientemente, trabalharam para que o plano de Deus se cumprisse na vida de José e de todo Israel consequentemente. Deus, preste atenção, não estava por trás do mal que eles praticaram. Ah, mas era Deus manipulando aquilo. Não era Deus que estava por trás do mal. Mas Deus fez uso dos planos maldosos dos seus irmãos para conduzir José ao Egito, conforme nós podemos ver na história. Deus usou o mal que eles intentavam contra José para a realização do seu plano, já revelado em sonho para José, que ainda não compreendia o que Deus estava revelando. Veja só o que diz Gênesis capítulo 37, verso 13, depois o verso 18 e 20. Verso 13 diz assim: Israel, chamado também Jacó, disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Verso 18. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador. E quando eles chamam aqui José de sonhador, eles não estão falando de alguém visionário, eles estão zombando dele. Diziam uns aos outros: agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha só, né? Eles estavam tentando matar José, porque estavam cheios de ódios agora em seu coração, e com isso colocar fim àquele sonho que Deus havia dado a José. De fato, as características que nós aqui mapeamos, negativas de José, acabaram por produzir ódio, esse resultado destruidor no coração dos seus irmãos, levando-os então a planejarem a morte dele. Mas Rúben, o irmão mais velho, entra na história. Versículo 21. Diz assim: quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Que coisa maravilhosa aqui. O que acontece que Rúben, o irmão mais velho, o primogênito de Jacó, percebendo que seus irmãos planejavam matá-lo, ele então os convence a jogar José num poço. Mas ele convence com o fim de levar José de volta para o pai. Esse era o plano de Rúben. Mas Deus tinha um plano diferente. Deus tinha um outro plano. Era levar José para o Egito. E os irmãos obedeceram a Rúben e jogaram José no poço. Enquanto eles comiam, os irmãos pensavam em matar. O outro pensava em levar para o pai. Mas enquanto eles comiam, Deus está o quê? Trabalhando. Chegaram os mercadores ismaelitas de Midian. E estes venderam então José para eles por 20 peças de prata. Decidiram vender José. Os ismaelitas levaram José para o Egito e o venderam como escravo a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. O plano de Deus prevaleceu. Em meio a tudo que aconteceu, o plano
de Deus prevaleceu. José foi para o Egito e mais tarde se tornou o segundo homem mais importante do Egito, abaixo apenas do faraó. Anos depois, os seus irmãos, buscando alimento, devido a uma grande seca, chegaram ao Egito, onde se prostraram diante de José, cumprindo assim o sonho que Deus lhe havia dado. Que coisa interessante essa história. Que coisa interessante. Então nós vemos José e os seus irmãos trabalhando para Deus sem sequer perceber o que estavam fazendo. Agora, isso não significa que todas as escolhas e atitudes desses irmãos tinham o aval de Deus. Não. Então eu quero trazer algumas aplicações para nós aqui, algumas lições a partir desta história. Eu espero que você tenha conseguido me acompanhar até aqui, para que você entenda agora essas aplicações. A primeira lição que eu quero destacar: Deus sempre prevalece sobre nós. Prevalece sobre o diabo, sobre todos. Deus é Deus, amém? Você pode descansar na certeza de que ninguém poderá impedir o agir de Deus na sua vida. O plano de Deus para você irá se realizar no seu viver. O que Deus escreveu para você, não tem homem que possa apagar, não tem inferno que possa apagar. O que Deus tem para você é seu. Amém? Não importa o mal que os seus inimigos planejam para você, como os irmãos de José planejaram para José. Deus foi lá e interviu na história. Não importa o mal que já fizeram na sua vida, o que você já experimentou, porque Deus é capaz de pegar todo este mal que causaram em você e transformar isso de alguma forma para o seu crescer, para o seu bem e para o bem de toda a sua casa. Não importa o quão errado você tenha vivido até aqui. Nós vimos José, jovenzinho, só fazendo besteira. Mas Deus tem o poder de transformar todo o mal em caminhos que no fim nos conduzem para a cruz de Jesus Cristo. E em Cristo recebemos a vida eterna. Amém? A segunda lição: embora o texto, preste atenção nisso, não cite o nome de Deus. Perceberam que nós fomos lendo a história, sequer a história aparece o nome de Deus. Não encontramos neste texto nenhuma oração, nenhum clamor, por parte de José ou de qualquer um deles, por Deus. Parece que Deus está ausente nessa história. Entretanto, podemos afirmar sem dúvida alguma que Deus interferiu na história de José e seus irmãos com o fim de cumprir o sonho que ele havia dado a José. Embora você possa não perceber em sua própria história o agir de Deus, embora você não se entenda nessa história da sua vida, Ele está trabalhando por você. Creia nisso. Ele está trabalhando por você. Você pode estar perdido, mas Deus sabe o que está fazendo. Amém? E no fim dessa história, Ele vai te conduzir à cruz de Cristo. A terceira lição que eu quero tirar é que José e seus irmãos estão vivendo a vida como ela é. Trabalhando, comendo, bebendo, dormindo, dedurando o outro. Como todos vivem, errando, acertando. Eles não possuíam consciência de que suas ações estavam sendo vigiadas por Deus e que a cada movimento deles, como um peão nesse tabuleiro de xadrez, Deus já fazia o seu movimento em prol da vida. Por isso que eu amo Deus. Deus fazia com que tudo se tornasse instrumento
para que a vontade soberana dele se cumprisse na vida de José, e o plano de Deus se tornasse uma realidade para José. Embora José estava dando passos errados nessa história, Deus ia lá e fazia uma nova jogada sempre, e fazia com que José fosse entrando nessa história dele. Nós podemos estar jogando errado na vida, mas pode ter certeza que Deus está mexendo no jogo, para que no fim de tudo, a bênção dele te alcance, porque Ele te ama. Todos os personagens nessa história trabalharam para Deus, sem terem consciência de que o faziam. Trabalharam para Deus e não com Deus. Possivelmente, se eles trabalhassem com Deus, a história de Jacó e de seus filhos seriam totalmente diferentes do que nós encontramos aqui. Portanto, o que eu quero dizer hoje para você é: viva a vida como ela é. Trabalhe, estude, namore, case, mas viva a vida em oração constante. Não se satisfaça apenas no conhecimento de que você pode estar trabalhando para Deus, porque José sofreu muito por causa desse processo. Os seus irmãos sofreram muito por causa desse processo. Mas quando nós trabalhamos com Deus, nós vamos ver que a história ela é diferente. E Deus pode então levar você a viver o plano que Ele tem para você, sem que você precise viver intensamente no sofrimento, mas pelo contrário, você possa viver numa paz constante. Deus deseja que você trabalhe com Ele, não somente para Ele. Deus não deseja apenas usá-lo inconscientemente para cumprir os seus objetivos. Ele quer ter comunhão com você, Ele quer falar com você, Ele quer dividir os seus sonhos com você, como Ele dividiu com José. Ele deseja que você se alinhe aos planos dEle, conscientemente e não inconscientemente. Deus não quer estar jogando com você como quem tem que manipular a história para colocar você aonde Ele deseja. Deus quer segurar na sua mão e andar com você como um pai que conversa com um filho e que vai ensinando e orientando o filho. E eu vou terminar aqui com uma reflexão final. Só que agora eu vou sair do pessoal. Eu quero convidar você, junto comigo, a pensar agora numa visão maior, macro. No olhar macro, existe um trabalhar com Deus, do qual nós, seres humanos, participamos inconscientemente, sem o nosso conhecimento, sem a nossa participação voluntária. Enquanto nós estamos vivendo a vida como ela é, as nossas ações nos conduzem ao encontro da vontade de Deus para nós, como igreja de Cristo. Então eu quero dizer para você, o Apocalipse chegará. Os últimos dias se concretizarão. O anticristo se levantará. Tudo que está na palavra se cumprirá. E neste percurso da história, onde Deus está escrevendo, nós muitas vezes estamos trabalhando para Deus, sem percebermos o que estamos vivendo ou fazendo. Nessa jornada da vida, Deus usa os nossos erros e acertos para nos conduzir ao caminho pleno da salvação. Deus usa as tragédias, assim como Ele usa as benevolências também, em favor do seu plano redentor para as nossas vidas. Deus não projeta o mal para nós. Ele não planejou o mal
para nenhum de nós, não fazia parte do plano criador de Deus. Entretanto, o mal que nos aflige, de alguma forma, Ele usa para nos conduzir ao caminho de cura e verdade em Cristo Jesus. Por isso é muito comum a gente ouvir das pessoas que elas só chegam a Jesus pela dor. Não é o que Deus gostaria. Mas o mal que acaba por produzir em nós dor, nos desperta no desejo de encontrarmos paz. E só encontramos paz verdadeira e plena em Cristo Jesus. Na busca desta paz, descobrimos que só no Calvário, quando encontramos com a cruz de Cristo, a paz se torna parte da nossa história. E sem que este mundo maligno do qual nós vivemos perceba, ele trabalha para Deus. Mas felizes são aqueles que trabalham com Deus, porque estes o conhecem e sabem porque vivem, e sabem em que período da história se encontram, dentro do plano redentor de Deus. E que Deus possa abençoá-los. Que Deus ilumine a vocês, para que não sejam apenas trabalhadores para Deus, mas trabalhadores com Deus. Trabalhar com Deus, segurando na mão do Pai, guiado por Ele, conhecendo dia a dia os seus desejos, o seu querer, o seu realizar, sabendo para onde Ele está o conduzindo. É isso que Deus quer de você. Feche os teus olhos.